Sejam muito bem-vindos a mais um Holy Post. E no nosso Holy Post de hoje, nós vamos falar sobre o poder do não. Esta pequena palavra que muitas vezes deve ser empregada como um potencial em nossas vidas para rejeitar propostas do mundo que tem como objetivo nos levar para longe da presença do nosso Deus. Então, desde já eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você quer ser um cristão? Você realmente quer servir a Deus e deixar que o Evangelho faça de você um instrumento de transformação nesta sociedade? Então você, desde já, tem que aprender que você terá que dizer não. Isso mesmo, você vai ter que negar a si mesmo para que em você seja carregado a essência de Cristo. E eu gostaria de ler juntamente com vocês e meditar no versículo que se encontra em Lucas, capítulo 9, no versículo 23. E lá diz assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. É Jesus chamando aqueles que se consideram discípulos. É Jesus dizendo para as pessoas, para aqueles o qual estão te ouvindo, assim como você está ouvindo nesse momento, que para seguir a Cristo, para estar ligado na videira verdadeira, para realmente ser um instrumento de Deus nessa terra, é preciso você negar a si mesmo, para que você consiga carregar a sua cruz e seguir a Cristo. E para a gente ter uma linha de compreensão deste assunto, nós vamos ter, tanto historicamente, dentro da Bíblia, personagens que, através da sua renúncia, através delas simplesmente renunciar a elas mesmas, foi que elas nos traz exemplos de como é importante nós dizermos não para perspectivas humanas, dizer não para propostas do mundo, para que o Evangelho ele venha a ser, através das nossas vidas, instrumento de salvação e transformação para outras vidas. E eu gostaria de já falar sobre um personagem que nas Olimpíadas de 1924, em Paris, um homem conhecido como Eric Liddell, o homem mais rápido do mundo nos 100 metros rasos, ele disse simplesmente não para toda a expectativa das pessoas daquela época. Ele disse não para o mundo, porque as Olimpíadas coincidiam em um domingo e ia contra os seus princípios cristãos deixar de servir a Deus nos domingos para simplesmente satisfazer um desejo não só da sua carne, mas o desejo e a expectativa das pessoas daquela época. Eric Liddell disse não até mesmo ao príncipe de Gales. Eric Liddell ele nos mostra o quão é importante nós sermos cristãos, não apenas de palavra, mas de atitude. E foi este homem que enfrentou o campo missionário na China. Foi ele que terminou os seus dias, porque em plena Segunda Guerra Mundial, os japoneses eles invadiram a China e levou ele cativo ali para os campos de concentração japoneses. Foi onde ele terminou a sua vida, cumprindo o seu propósito e o seu chamado como missionário de Cristo. Nós também temos, em plena Inglaterra, na Revolução Industrial, um homem conhecido como William Booth. William Booth ele se converteu, se tornou um vigário, a levar a palavra de Deus para as pessoas o qual não tinham poder aquisitivo tão alto, para pessoas que estavam muitas vezes vivendo em zonas de luz vermelhas, levando a palavra de Deus até para aqueles o qual estavam presos. William Booth ele praticava a caridade e praticava o evangelismo, levando Deus para aquelas pessoas. Desta forma, ele incomodou os líderes religiosos da sua época, que tão logo promoveram uma reunião, um congresso, para fazer com que William Booth ele parasse de executar aquela obra. E eles disseram para ele, William Booth, você a partir de agora irá pregar aonde nós quisermos. Mas foi numa galeria que uma mão se levantou, abanando um lenço e dizendo, William, diga não. E o William, inflamado por aquela voz que vinha de Catherine Booth, sua esposa,
ele disse para aqueles homens: não, eu não aceitarei viver este tipo de evangelho. E foi assim que William Booth e Catherine Booth, em 1865, fundaram a maior instituição religiosa, a maior instituição de caridade do mundo, conhecido como Exército da Salvação. Nós vemos, através da vida desses personagens, o quanto é importante nós estarmos alinhados em negar a nós mesmos para que o Evangelho ele venha a ser uma ferramenta de transformação, uma ferramenta de salvação para outras vidas. Nós vamos também ter, dentro da Bíblia, personagens que negaram a si mesmos para que Deus conseguisse trabalhar através das suas próprias vidas. E eu gostaria de falar sobre uma mulher que se encontra lá no livro de Esther. Sim, a rainha Vasti. Ela era a rainha da Pérsia, esposa do rei Assuero, um grande governante, e o seu governo ia desde a Índia até a Etiópia. E o rei, ele promoveu dias ali de festas. E dentre o último dia, ele convidou a sua esposa para se mostrar para os homens, para os líderes que estavam ali naquele momento, querendo talvez mostrar o poder que ele tinha e a mulher o qual ele tinha, que era bela. Ele a convidou a se expor para aqueles homens. Mas Vasti disse não. Ela disse não para aquela proposta do rei. E o rei então disse: diga para ela que ela venha, porque senão eu a destituirei do seu cargo de rainha. Vasti, ela negou a si mesma ao rejeitar aquela proposta. Vasti, ela não pensou que ela perderia o reino, que ela perderia as riquezas. Ela não parou simplesmente pensando que ela perderia o status dela social. Vasti simplesmente, ela disse não para aquela proposta imoral. Que possamos ter este mesmo pensamento quando o mundo tentar fazer de nós verdadeiros instrumentos para poder divulgar e incitar outras pessoas a viver uma vida de moralidade. Que possamos ser como Vasti e não pensar no que vamos ganhar ou no que nós somos, mas no que nós devemos ter como princípios de pessoas morais e principalmente cristã. E foi através da vida de Vasti que os portões do palácio se abriu para Esther, aonde ela entrou e se transformou num instrumento de salvação para os judeus. E foi por causa do não de Vasti que os judeus eles experimentaram a salvação, por quanto o rei Assuero, assim como Hitler, planejava simplesmente aniquilar os judeus. E Vasti ficou conhecida. E hoje os judeus eles têm até um feriado para comemorar esta salvação, esta libertação, que veio através do não de uma mulher que não se conformou com a proposta do rei, que não se conformou com a proposta feita para ela. Nós temos também um jovem. Nós então conseguimos ver que desde muito cedo nós devemos aprender que nós não devemos nos limitar em ser servos de Deus. Não devemos nos limitar em realmente propagar o evangelho através de nossas vidas. E nós temos alguns exemplos e um deles é José. José foi vendido pelos seus irmãos e se tornou escravo, servo, na casa de Potifar. E foi ali na casa de Potifar onde ele cresceu em graça através da vista do seu senhor, o qual o colocou ali como um gerenciador, um administrador de sua casa. Mas vendo a esposa de Potifar, que José era um homem belo e que era um homem inteligente, o desejou e convidou ele para se deitar com ela. Mas José, ele rejeitou aquela proposta. Ele disse não para a proposta da sua senhora. Ele disse: tudo que tem nesta casa, o meu senhor confiou às minhas mãos, menos você. Não vou fazer tal mal a ele. E José simplesmente correu daquele ambiente, correu daquela proposta. Que nós possamos aprender com José a dizer não
a propostas muitas vezes feitas por pessoas superiores, por pessoas que estão acima de nós, seja dentro de um ambiente familiar, seja dentro de um ambiente escolar, seja dentro de um ambiente até mesmo religioso, até dentro de um ambiente profissional, que nós não venhamos atender a propostas que têm como objetivo nos sujar, nos tornar imorais e tirar de nós a comunhão com o nosso Senhor. Assim como José, que nós venhamos ter essa mesma perspectiva de fugir de ambientes que têm como objetivo nos profanar, que têm como objetivo fazer de nós instrumentos de pecado. Que não venhamos participar do pecado proposto por outras pessoas, mas que nós venhamos ter esta realidade de não deixar que a nossa carne venha se aflorar e falar por nós. Que nós venhamos simplesmente negar a nós mesmos para que Cristo seja louvado através de nossas vidas. José, ele aceitou até mesmo ser julgado à morte, mas uma morte carnal. Mas nas suas convicções, ele ainda estava honrando seu Deus, ele estava honrando seus pais, honrando o ensinamento que o seu pai o passou. José preferiu ser trancado num cárcere do Egito para viver uma liberdade com seu Deus de relacionamento. José nos ensina o quanto é importante também termos um posicionamento. E foi por causa disso, deste não de José, que aquele povo, tanto do Egito como o povo de Israel, eles experimentaram um caminho ali de salvação por conta que aquela terra, ela passou por um período de extrema falta de alimento. E foi através da vida de José que aquelas pessoas elas foram abençoadas por Deus, porque aquele homem disse não, se tornando um embaixador e um representante de Deus aqui nesta terra, se tornando uma pessoa que traria salvação para aquele povo através do seu não, através da sua vida, de realmente se tornar um instrumento a levar para aquelas pessoas que eles serviam um Deus vivo, um Deus verdadeiro. E é por causa disso que Faraó vai ver na vida de José Deus. Por isso ele diz, quem que eu posso escolher? Quem aqui, senão você, que há o Espírito de Deus? Mas foi por causa dos nãos que José teve que dizer na sua vida, que ele carregava esta essência de ter Deus na sua vida. Da mesma forma, nós vamos ter um personagem como Daniel, que mesmo jovem foi levado para a Babilônia. E ali, ele disse não. Ele disse não para as iguarias do rei. Ele disse não para os manjares. Ele disse não até mesmo para o vinho do rei. Porque Daniel, o que ele queria era viver o seu evangelho na prática. O que Daniel ele estava ali dizendo é que ele não aceitaria. Eles poderiam tirar ele da sua terra, eles poderiam tirar ele da sua casa, mas não tiraria as convicções do seu Deus, do seu coração. Então Daniel ele nos dá o exemplo de você pode até mesmo não estar no seu ambiente como lar, você pode não estar entre a sua família, entre as pessoas que você conhece, talvez um ambiente religioso, mas a palavra de Deus, as suas convicções como cristão, ela não deve morrer, você deve carregar isso com você. E foi por isso que ele se absteve das iguarias do rei, porque eram alimentos oferecidos a deuses estranhos. Daniel ele nos prova através da sua atitude que mais vale se abster das belezas desse mundo. É melhor você não se alimentar do que o mundo te oferece do que você perder a sua comunhão com Deus. E foi este não que o projetou como um grande governador na Babilônia. E isto mostra pra gente que da mesma forma que ele estava disposto a dizer não para um alimento, ele estava disposto a dizer não e entrar na cova dos leões. Mas é por dizer não
e por ter comunhão com Deus que ele entrou e saiu da cova dos leões, sendo também um representante de Deus aqui nesta terra, de que vale a pena você ser fiel, de que vale a pena você negar a si mesmo para que o reino de Deus ele seja projetado aqui nesta terra. Eu gostaria de ler mais alguns versículos para termos uma compreensão maior disso que nós estamos falando. E se encontra em 2 Coríntios, no capítulo 5. Estamos falando de representar a Deus, de ser verdadeiras testemunhas do Evangelho e mostrar para as pessoas Cristo através das nossas atitudes. Nós nos tornamos verdadeiros embaixadores de Deus, embaixadores de Cristo. E em 2 Coríntios, no capítulo 5, diz: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo e nos outorgou o mistério da reconciliação. Pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos encorajasse por nosso intermédio. Assim vos suplicamos, em nome de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Nós tivemos aqui muitos personagens que se absteve dos seus prazeres ali carnais, de prazeres momentâneos que até mesmo diante da sociedade faziam deles pessoas bem-sucedidas. E essas pessoas nos mostraram através das suas atitudes que mais vale negar a si mesmo para sermos cristãos verdadeiros. Essas pessoas, quando ela disse não para as propostas, quando ela disse não para a sua própria carne, quando ela disse não para o mundo, o que elas estavam fazendo era projetando nelas isso que nós acabamos de ler. Elas estavam projetando nelas o verdadeiro evangelho, a voz de Deus. Eles se tornaram instrumentos para a salvação da sua geração, para a salvação e libertação no contexto no qual eles estavam vivendo. Por isso eu fiz uma pergunta no início desse vídeo. Você quer realmente ser um cristão? O nosso potencial aqui nessa terra deve ser de ser instrumentos a ser usados por Deus para alcançar outras vidas. Para que Deus, através de nossas vidas, venha alcançar outras vidas, a fim de restituí-las, a fim de reconciliá-las no amor do nosso Deus. E é o que nós acabamos de ler aqui em 2 Coríntios capítulo 5. É isso que nós somos, porta-voz dessa verdade. Nós nos tornamos embaixadores deste evangelho que tem como objetivo levar salvação. Não tem como objetivo nós pregarmos para nos engrandecer, mas o objetivo de nos diminuir para que Deus, através de nossas vidas, venha simplesmente transformar outras vidas, venha mudar outras vidas, venha entrar em lares e fazer desses lares, muitas vezes caídos, lares reconciliados em Cristo Jesus. O que nós precisamos de verdade, na geração com qual nós estamos hoje, vivendo esse nosso contexto de vida, é negar a nós mesmos para que Cristo venha ser visto em nossas vidas através das nossas atitudes. Mas nós, muitas vezes, nós temos nos perdido no meio do caminho. Nós temos aceitado propostas que nos levam para longe da vontade de Deus. Muitas vezes nós mesmos temos buscado o pecado e temos tratado eles como um bichinho de estimação nas nossas vidas. São verdadeiros cristãos que não converteram o seu coração, que não entenderam que as suas práticas elas devem ser mudadas, elas devem ser transformadas para que Cristo faça de você verdadeiramente um instrumento nessa terra e um canal de bênção para a sociedade, para as pessoas onde você está vivendo. O nosso problema é quando não depositamos a nossa mentalidade em entender essa boa nova qual nós aceitamos. Nos tornamos crentes medíocres. Crentes que falam de Deus, que falam da palavra de Deus, mas não vivem. Verdadeiros saduceus e fariseus falam, mas não vivem. O que nós precisamos é converter os nossos pensamentos a pensamentos transformados pela palavra de Deus.
para que em nosso coração venha a ser gerado esta casa, esse templo do Espírito Santo, onde através de nossas vidas, Deus venha alcançar outras vidas. Nós vivemos em uma geração o qual ela tem sido bombardeada e de forma fácil. Esse aparelhinho aqui, ele pode te destruir. Se a sua mente não estiver convertida e o seu coração entregue a Deus, isso daqui pode ser um canal de maldição para a sua vida. Um celular, um tablet, um computador, notebook, televisões, tudo aquilo que vem nos trazer informações. Daniel, ele simplesmente disse não para os alimentos que estavam corrompidos. Nós temos nos alimentado muitas vezes de coisas que nos destrói, de coisas que nos faz crentes medíocres. Este é o cuidado que nós devemos tomar. Muitas vezes nós temos o pecado nos sendo oferecido, mas muitas vezes nós estamos buscando o pecado. Nós estamos clicando nele. Nós estamos fazendo a busca por estas coisas. Pessoas que a pornografia tem cauterizado a sua mente, tem feito com que o relacionamento dela com Cristo se perdesse. Pessoas que têm tido dificuldade em se relacionar com Deus, em sentir o Espírito Santo. Pessoas que até mesmo o seu relacionamento conjugal tem sido prejudicado. Seu relacionamento familiar, seu relacionamento social tem sido prejudicado porque você deixou que a pornografia, que este mal que simplesmente acaba com a moral da pessoa. Você se sente sujo, você se sente indigno e você não consegue progredir, mas você vai se fechando cada vez mais. Eu quero te convidar a se libertar disso. Diga não para isso. Todos os dias, diga não e diga sim para Cristo. Busque a Cristo, busque na palavra de Deus, busque em ter uma vida diariamente seguindo a Cristo, para que em você venha a ser projetada essa libertação. Eu quero que esta palavra entre na sua vida e eu quero que você se permita neste momento que esta palavra ela venha surtir efeito. Tente, vá além. Deixe que Deus entre na sua vida. Deixe que Deus limpe a sua mentalidade para que em você venha ter Cristo habitando. Essa mensagem ela é feita para isso, para trazer libertação para você. Pessoas que estão oprimidas porque se entregou à lasciva, se tornaram lascivas porque o mundo ofereceu coisas que elas aceitaram. E lascívia quer dizer incitar a sexualidade. Nós vemos no mundo, através da música, através de comerciais, de séries, até mesmo crianças sendo bombardeadas por conteúdos o qual não deveriam estar vendo. Estão sendo expostas a simplesmente, em pequenas doses, ter as suas vidas transformadas. E aos poucos o pecado vai se tornando uma realidade na vida delas, porque elas estão sendo alimentadas por propostas que querem fazer de nós uma geração caída, uma geração corrompida. Que nós possamos nos abster destas coisas. Muitas vezes nós deixamos até mesmo, nós nos sentamos para ver pessoas blasfemando contra a nossa fé, blasfemando contra o nosso Deus, simplesmente fazendo piada do Evangelho. Algumas vezes nós ficamos indignados e ao invés de nós termos uma atitude para não fazer com que isso cresça, nós vamos e compartilhamos com outras pessoas. Olha só o que essa pessoa falou. Olha só o que esses caras eles falaram aqui. Pare com isso. Não seja uma pessoa que venha promover esse tipo de atitude, esse tipo de conteúdo. Pare de ver isso, pare de compartilhar isso. Pessoas que não têm amor a Cristo. São pessoas que o que elas querem é simplesmente prejudicar o Evangelho. São pessoas que não têm amor à palavra, porque a palavra não entrou no seu coração. E eu gostaria de falar sobre isso.
E a Bíblia vai falar sobre repróbamo, pessoas totalmente depravadas, pessoas que as suas mentes foram cauterizadas pelo pecado, porque elas decidiram não ouvir a palavra de Deus. Porque em seu coração ela aceitou viver os prazeres da sua carne. Elas amaram muito mais viver os prazeres e as propostas deste mundo do que ouvir a Deus. Elas decidiram isso. São pessoas repróbamas. As suas atitudes, elas têm como princípio simplesmente se alimentar do pecado, se alimentar de tudo e conter propostas deste mundo. São pessoas depravadas. E a estas pessoas até a própria Bíblia vai dizer que Deus as rejeitou e a entregou aos seus próprios desejos, para elas viverem e cometerem o que elas bem entenderem. Mas os seus pecados e as suas atitudes, eles serão levados em consideração no dia do juízo, em que Deus pesará tudo o quanto você decidiu aprovar em sua vida e rejeitar na sua vida. E Paulo, em Romanos capítulo 1, vai nos dizer como são essas pessoas. E eu vou ler aqui para vocês. Olha só o que diz lá em Romanos capítulo 1. Além do mais, considerando que se desprezaram o conhecimento de Deus, ele mesmo os entregou aos ardis de suas próprias mentes depravadas, que os conduz a praticar tudo o que é reprovável. Então tornaram-se cheios de toda espécie de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão empanturrados de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Vivem criando maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor e respeito à família, sem qualquer misericórdia para com o próximo, e apesar de conhecerem a justa lei de Deus, que declara dignos de morte todas as pessoas que praticam tais atos, não somente os continuam fazendo. Prestem atenção, eles não só fazem, eles só não praticam isso, como também eles têm no seu coração incitar que outras pessoas sejam como eles. Olha só como termina este versículo. Mas ainda aprovam e defendem aqueles que também assim procedem. Que nós queremos que você entenda através deste conteúdo o quanto que é importante negarmos a nós mesmos. Porque sem Cristo nos tornamos criaturas corrompidas, longe da presença de Deus. A palavra de Deus vai dizer que estamos destituídos da glória de Deus. E o que nos leva a ser restituídos como filho de Deus é nós reconhecermos a Cristo. É nós simplesmente depositar fé no sacrifício de Cristo, que é isso que nos traz essa perspectiva de graça sobre as nossas vidas, para que Deus venha ver graça em nossas vidas. Eu quero nesta hora falar para você que está ouvindo esse vídeo, eu não sei como está a sua vida, se você é cristão ou não, porque tem pessoas dentro da igreja, tem pessoas próximo da palavra, assim como diz aqui, eles conhecem a lei de Deus, eles já ouviram, mas eles não aceitaram no seu coração, mas ante as suas práticas, elas mostram que elas não têm nem um pinguinho de realmente buscar e servir a Deus. Eles não querem isso, eles rejeitaram. Eu quero falar para você, ainda há tempo de você transformar essa sua mente em uma mente habitada por Cristo. É como um exercício. Você ainda que não é cristão, venha para a presença de Deus. Eu quero te fazer um convite aí onde você está. Venha para Cristo. Este é o único caminho que te levará a ser restituído. Este é o único caminho que trará a verdadeira libertação que você precisa. Este é o único caminho que vai preencher o vazio que existe em você.
é você servir a Deus. É você reconhecer Cristo como seu único suficiente Salvador. Eu não sei em qual ambiente você está agora, mas eu quero te dizer, ainda há esperança para você. Ainda há esperança. Negue-se a si mesmo. Negue o prazer da sua carne. Negue as opressões que venham. Pessoas, elas têm tido simplesmente jogado sobre a sua vida. Muitas vezes você tem sido oprimido pela sociedade, você tem sido oprimido por pessoas que você conhece. Eu quero te dizer, Cristo, ele não quer te oprimir. Cristo, ele quer fazer de você uma pessoa livre em Deus. Porque a maior loucura desse mundo é viver uma liberdade onde Deus não está contido nela. É você simplesmente caminhar para um grande precipício. Eu quero te convidar, venha para Cristo. Aceite a Cristo. A partir desse momento, deixe que essa mentalidade seja transformada na sua vida. Se você é um cristão que tem vivido os prazeres da carne, se você é um cristão que ainda não se converteu verdadeiramente, eu digo para você, é tempo, é hora de você se converter. Os tempos, eles estão sendo abreviados. E nós, como cristãos, nós precisamos entender que nós não podemos ter uma vida medíocre dentro da igreja. Nós não podemos trocar a nossa fé por qualquer proposta. Nós vimos nas histórias que foram aqui citadas de pessoas que negaram elas mesmas para que o propósito de Deus fosse real através das suas vidas. Eu quero te dizer, se converta verdadeiramente. Deixe de ser um crente medíocre, que para no meio do caminho, que não é um instrumento de verdade a ser usado por Deus. O que você está fazendo da sua vida? São pessoas que não vivem nem lá no mundo e muito menos na igreja. São pessoas medíocres. Não seja assim. O que eu quero falar para vocês é: tenha como potencial na vida de vocês dizer não para as propostas, tanto pessoais e carnais, quanto propostas do mundo. Para que em nós venha a ser transformada a nossa mentalidade em pessoas convertidas, em pessoas morais, em pessoas que não vai se deleitar nos prazeres da carne e nem nas propostas das ideologias e propostas deste mundo que tem como objetivo simplesmente nos levar à morte. Porque o que Deus tem através desta autonegação é preservar as nossas vidas e nos trazer salvação. Muito obrigado. Este é o nosso Holy Post de hoje.